Firenze é uma cidade pequena. Você pode conhecer todos os lugares a pé tranquilamente. É relativamente fácil de se orientar se você tiver um mapinha ou olhar no Google Maps quando estiver procurando algum caminho. E quando a gente chegou, a gente foi direto para Praça do Domo, para o lugar onde está a catedral, né? A gente saiu andando, ainda que fosse à noite e tal, a gente queria ver como é que era, então a gente encontrou essa primeira visão. A segunda coisa que é importante dizer é que a compra de ingressos para tudo que você quiser ver em Firenze é bom fazer com antecedência pela internet. É mais caro do que comprar na hora, com certeza, mas você evita filas homéricas que tem em todos os grandes pontos turísticos, especialmente na Catedral Santa Maria del Fiore, que tem filas de até 2 horas. Os hotéis no centro de Firenze, eles são todos em prédios antigos, no centro histórico, né? Nós ficamos num hotel que era num prédio bem antigo e que não comportava apenas o hotel, havia escritórios e talvez até moradias ali. A Capela dos Medici foi a primeira coisa que a gente foi conhecer. Ela foi construída para abrigar os túmulos de Lorenzo e Giuliano de Medici. Ela foi o primeiro projeto arquitetônico de Michelangelo, o primeiro ensaio de arquitetura, né, do Michelangelo, em 1519. Você entra pela parte de baixo, numa espécie de subsolo da catedral, onde há um museu e a gente vê esses estranhíssimos relicários com pedaços de ossos. No outro dia, a gente foi conhecer realmente a catedral e também o batistério e também a Ópera del Domo. A Ópera del Domo é na realidade o museu da catedral, é onde você encontra todas as maquetes, explicações e também as esculturas originais que compunham a fachada original. Porque é muito curioso que essa catedral ela foi construída durante 6 séculos, desde o século XIII até o século XIX. Mas a famosa cúpula de Brunelleschi só foi terminada em torno de 1434 e ela ainda demorou quase 15 anos para ser construída. Esse relógio da catedral é muito curioso porque ele marca as horas em ordem decrescente. É como uma contagem regressiva para lembrar a brevidade da existência na vida terrena. Não é muito otimista, mas é curioso. A fachada foi desmantelada em 1587, totalmente destruída. Até por isso, várias das esculturas originais que compunham os nichos dessa fachada, hoje, que a gente vê ali, são reproduções. As originais estão no museu. Essa fachada foi destruída em 1587 por conta de um casamento da família Medici. A fachada que havia não era bem ao gosto da moda, então ela foi destruída e foi refeita uma nova fachada para esse casamento.
E a fachada original só foi reconstituída no século XIX, e aí com réplicas das esculturas originais. Então, a Ópera do Domo é um lugar que vale muito a pena conhecer. Ele contém várias das esculturas originais e também é o lugar onde, curiosamente, Michelangelo esculpiu Davi. A Pietà Bandini foi esculpida por Michelangelo já idoso para ornamentar o seu próprio túmulo. A personagem que sustenta o Cristo é um autorretrato. Consta que, em meio a esse trabalho dessa obra, por alguma razão, talvez por descontentamento com a qualidade do mármore ou por uma crise depressiva ou ambas as coisas, Michelangelo ele próprio destruiu a golpes de martelo a sua própria obra, que ficou inacabada. Posteriormente, ela foi, em parte, reconstituída por um de seus discípulos. Como não podia deixar de ser, fomos visitar o Davi, o original, que fica na Galleria dell'Accademia di Firenze. Com certeza, todo mundo que vai a Firenze vai visitar Ponte Vecchio. Não há como. A gente também fez a mesma coisa. Mas eu posso dizer que é um passeio assim que você vai gastar mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos, dar uma volta, se quiser tomar um sorvete e pronto. Mas ali muito perto da Ponte Vecchio há o Museu Galileu, que pouca gente comenta, mas é um museu muito interessante e que nem é preciso comprar a entrada com antecedência. É um museu muito bonito, muito bem organizado e muito interessante para parte não somente científica do Renascimento, mas também da história, das imagens, daquele ambiente de descoberta e renovação. É um museu também, a gente pode dizer de certa forma, bastante artístico. O astrolábio, que prova que a Terra é redonda. Bom, pessoal, essas são as primeiras dicas de Firenze. Ainda faremos um segundo vídeo com mais dicas e outros lugares para vocês verem. Mas por enquanto ficamos assim, ó. Olha aqui, ó. É bom?